Paz, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 1 em diante. Obrigado. Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 até o verso de número 5. Hoje é a nossa penúltima pregação na série do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola. Então, domingo que vem nós vamos estar encerrando e já entraremos então no período do Advento, pregações acerca do Natal. Vamos ler o texto então que diz assim: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Até aqui, os irmãos podem sentar. O texto do capítulo 5, desses primeiros versículos, eles nos falam sobre o ministério dos presbíteros. Toda vez que eu usar aqui a palavra presbítero, vocês podem entender pastores, porque o texto grego, ele traduz a palavra anciãos por presbítero, ou seja, pessoas mais velhas por presbítero, o que se entende por pastorado. Então são palavras que são correlatas, presbíteros, pastores, aqueles que estão liderando à frente da sua igreja. E o título da pregação de hoje eu coloquei presbíteros, ministros do sofrimento. Por quê? Quando a gente olha no contexto de 1 Pedro, a gente vê que é uma epístola enviada a pessoas que estão na dispersão, na diáspora, ou seja, que estão deslocadas da sua terra natal, da sua igreja original, da sua família, que estão até mesmo fora do seu povo. O que a gente entende é que a epístola é para aqueles que estão em sofrimento. Por isso que quando o apóstolo ele chega no capítulo 5 e ele está já indo para a introdução, na verdade ele já está introduzindo as suas palavras finais, nós vemos que o apóstolo aqui então, ele chama a responsabilidade aqueles que têm por função liderar a igreja. Só que liderar a igreja não em qualquer contexto, mas no contexto de sofrimento. E é por isso, então, que o apóstolo, ele, em certa medida, coloca o texto bíblico dentro dessa divisão. Por exemplo, nós ouvimos na semana passada a pregação anterior sobre o sofrimento. Por isso que o presbítero que o apóstolo Pedro fala aqui é diferente, em certo sentido, de outras manifestações do Novo Testamento. Então, eu não quero necessariamente falar quais são as funções de um presbítero, quais são os deveres de um presbítero, mas sim colocar qual é o papel do presbítero enquanto membro e participante da Igreja de Cristo. Não apenas dizer quais são suas funções, seus deveres, mas sim dizer que o presbítero faz parte da Igreja de Cristo como qualquer outro membro, ainda que ele tenha funções e responsabilidades diferentes daqui a maioria dos membros da igreja. Então, se pudéssemos usar uma única palavra para resumir este texto, é a palavra autoridade. Autoridade é uma palavra presente como resumo no texto do capítulo 5 de 1 Pedro.
autoridade. Nós vemos que Pedro ele vai nos falar sobre diversas formas de submissão nos capítulos anteriores. Basicamente, depois da apresentação do capítulo 1, ele vem falando sobre submissão a diversos grupos de pessoas, que talvez, se o tempo nos permitir, nós iremos resgatar um pouco aqui hoje. E não é diferente quando ele vai falar sobre os presbíteros. Por quê? O que Pedro usa e a forma como ele coloca aqui, nos mostra que os presbíteros, eles têm uma função diferente dos demais membros da igreja, mas eles não estão longe ou não estão alheios ao tema da submissão. Eles também estão debaixo de uma submissão. Muitos hoje, em nossos dias, olham para a palavra autoridade e arregalam os olhos, veem com maus olhos, olham com uma certa dificuldade. Por quê? Uma cultura permissiva entende como uma afronta existir uma autoridade constituída para a condução dos princípios da fé. Muitos não querem estar debaixo de autoridade. A cultura como um todo é, de um certo sentido, mais coletivista. Então, é uma participação coletiva onde todos têm a sua voz. E quando o texto bíblico nos fala sobre autoridade, os nossos olhos pós-modernos, talvez eles dêem um passo atrás e... Como assim? Que tipo de autoridade? Por quê? De que forma? Mas é o que o texto bíblico nos apresenta, que pessoas em posição de autoridade têm em suas mãos o poder de pacificar ou potencializar crises. Aqueles que estão revestidos de autoridade, eles têm esse poder. Nos momentos de crise, de sofrimento, de adversidade, de potencializar essa crise ou de pacificar uma crise. Ou talvez quando nós olhamos para o cenário político ou cenário de liderança brasileiro, nós encontramos isso muito bem. Boa parte dos políticos brasileiros nos mostram como isso é verdadeiro. Como nos momentos de crise, aqueles que estão dotados de autoridade, em vez de pacificar, em vez de encontrar uma saída, em vez de conciliar os ânimos, eles acabam potencializando as crises, causando assim mais dificuldade do que era necessário. Por isso, então, que a palavra autoridade, quando nós olhamos para ela no contexto bíblico, podemos traduzi-la em ordem. E esse é um tema que a Bíblia, ela trata com muita naturalidade. E ela trata com muita necessidade. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos que autoridade e ordem são palavras que a Escritura nos traz como algo necessário. E que ela não trata como se fosse algo, uma aberração, ou como se, de alguma forma, fosse algo muito dificultoso de se entender. Não, a autoridade, a ordem, faz parte do povo de Deus, desde o início. Quando Deus ele sempre coloca sacerdotes, profetas, reis, de alguma forma, são ministros para governar o povo de Deus. Porém, sempre que faltou líderes na história do povo de Deus, ou que existiam maus líderes na história do povo de Deus, o resultado foi, eles entraram por um caminho de idolatria, abandono da fé e sofrimento pelos próprios pecados. Então, às vezes, não é apenas a ausência de autoridade, de liderança e de ordem, mas sim é que quando nós temos maus líderes, esses maus líderes, eles potencializam as crises. Então, o povo de Deus vai por um caminho de idolatria, de sofrimento pelos próprios pecados e de abandono da fé. E no Antigo Testamento nós temos diversas vezes em que isso aconteceu, em que o povo de Deus, na falta de liderança ou de uma má liderança, é conduzido por um caminho de perversidade e acaba sofrendo pelos próprios pecados. Então, a Escritura nos ensina que pastores e presbíteros são chamados debaixo de um mandato divino. É Deus quem instituiu. Em outros textos que nós não temos o tempo necessário para meditarmos aqui nessa manhã, como, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, que fala ali sobre as observações das qualificações daqueles que serão presbíteros, serão pastores, serão líderes do povo de Deus, de que eles são chamados debaixo de um mandato divino. E isso inclui instruir, consolar, corrigir o povo de Deus, a fim de fortalecer a fé
e a esperança na glória celestial. Então, o chamado à liderança, o chamado àqueles que são presbíteros, eles têm essa função: instruir, corrigir, consolar, com o objetivo de fortalecer a fé e guiar o povo de Deus à esperança da glória celestial. Porque é nos momentos de crise que a liderança se faz mais necessária ainda, para que possa nos mostrar que o sofrimento, muitas vezes, são oportunidades para que nós possamos exercer e fortalecer a nossa fé. Agora, quando existe sofrimento e não existe liderança, muitas vezes o povo ele perde a perspectiva da fé e da esperança na glória celestial. Ele acaba olhando somente para esta vida, somente para as coisas limitadas que este mundo pode oferecer, somente para aquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Mas a autoridade, a liderança, o presbitério, ele tem a função de mostrar que o sofrimento, ele faz parte daquilo que é o nosso chamado celestial, que é a nossa esperança. Pedro, ele já tratou isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Em que o apóstolo diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o apóstolo Pedro ele vai nos mostrar que essa exortação que ele está trazendo na sua epístola tem este objetivo, mostrar que aquilo que é a fé cristã não se limita apenas às coisas que este mundo pode oferecer. Então ele diz: vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vocês precisam ter um procedimento exemplar. Ainda, o contexto da epístola de 1 Pedro mostra que o sofrimento e a perseguição à fé cristã, trazendo injúrias, comoção social contra os cristãos, eles também sofriam perseguição política das autoridades, e é por isso então que ele nos instrui com as suas palavras. Vocês vão sofrer, mas sofram pelo motivo correto. Não sofram porque eles têm motivo de olharem para o exemplo de vocês, para o procedimento de vocês, e ver que vocês realmente não fazem jus à fé cristã. Muito pelo contrário. Ainda mais, capítulo de número 2, a continuação, verso 13 e 15. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. Autoridade. Pedro nos diz que nós estamos sujeitos à autoridade, seja ela humana ou seja ela do ponto de vista, porque foram colocadas por Deus. E se submeter à autoridade é a vontade de Deus. É o que nos diz o verso de número 15. Então, os irmãos eram dias de grande injustiça para os nossos irmãos. Mas não era por mau comportamento. Não era porque eles davam um mau testemunho perante o mundo, mas por causa da sua fé na obra e na autoridade de Cristo. Então Pedro está nos colocando, existem autoridades, elas são colocadas por Deus, mas muitas vezes elas são más. Elas não perseguem vocês porque vocês se comportam mal, porque vocês dão mau testemunho, porque vocês fazem alguma coisa que dê a elas motivo, mas elas perseguem vocês por causa da fé na obra e na autoridade de Cristo. Porque o cristão, diante de uma perseguição, para que ele idolatre o imperador, para que ele venere o imperador, para que ele se rendesse ao imperador como autoridade máxima, ele diz não. A minha autoridade é a pessoa de Jesus Cristo. A minha fé é na pessoa e na obra de Cristo. E então havia perseguição por causa do procedimento deles. É Pedro, tudo isso que ele coloca na sua epístola,
E se a gente for ver todos os pontos que ele fala sobre submissão, ele está nos falando sobre se submeter a algum tipo de autoridade. E aí no capítulo de número 5, ele inicia dizendo: rogo-vos, portanto. E aí novamente, a palavra portanto nos liga à pregação anterior do capítulo 4 sobre o sofrimento. Porque todos nós, quando estamos sob pressão, sob sofrimento, sob dificuldade, temos a tendência de revelar o que há de pior em nós. Inclusive, de muitas vezes, buscar vingança diante daqueles que nos causam o mal. Pedro está nos dizendo, este sofrimento, ele vai ao ponto tão extremo que talvez vocês comecem a responder de uma forma errada. Por isso que Pedro, ele nos coloca o contexto que agora nos volta para os presbíteros, que é, vocês não podem responder diante da perseguição, diante das injúrias, das calúnias, da mesma forma. Lembra lá do texto? Não respondam o mal com o mal, mas pratiquem o bem. Agora, quando ele diz, rogo-vos, portanto, ele está entrando agora especificamente na parte da liderança da igreja. Por isso que ele se volta aos presbíteros, e este rogo de Pedro, ele diz o seguinte: pastoreiem o rebanho de Deus. Agora eu rogo a vocês que estão na liderança, que pastoreiem o rebanho de Deus. Por quê? Não é apenas um chamado à liderança, mas é um chamado à liderança em tempos de crise. É um chamado à liderança em momentos de sofrimento. Sabe aquela coisa? Quando te chamam para fazer algo que é bom, que você gosta, que lhe traz algum benefício, sabe? Que você usufrui daquilo que você é chamado a fazer, geralmente nós temos uma resposta positiva. Mas agora Pedro está dizendo o seguinte: o cenário é de perseguição, muitos estão perdendo a sua própria vida, se não estão perdendo a vida, estão perdendo seus bens, estão perdendo seus relacionamentos familiares, estão perdendo seu patrimônio. Aí Pedro diz o seguinte: diante desse cenário, eu quero que vocês sejam os líderes para essas pessoas. Então vocês estão vendo esses que estão sendo perseguidos e mortos? Pois é para liderar eles que eu estou chamando vocês. É para liderar eles neste contexto e nesse cenário que eu quero que vocês façam o seguinte: se o império persegue a cada cristão, imagina ainda mais os líderes cristãos. Então, ele está dizendo que sobre estes haverá maior perseguição, haverá maior punição. Porque quando alguém consegue destruir a liderança de uma igreja, automaticamente a igreja ela vai se desmantelando aos poucos. Então Pedro quer nos passar uma correta visão do que é liderar em meio ao sofrimento e à crise. Por isso que ele nos diz então, pastoreie o rebanho de Deus. Entrando mais propriamente no texto bíblico, diz assim o verso de número 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Ou, em uma outra tradução, diz, rogo-vos, portanto, copresbítero como vocês. Ou seja, sou presbítero como vocês. E na Ara, Almeida Revista e Atualizada, ele diz o seguinte: presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. A exortação de Pedro aos presbíteros não surge no vácuo, mas ela está ancorada em pelo menos 2 pilares que nós encontramos na Epístola de Pedro. O primeiro deles, o sofrimento inevitável dos crentes. O chamado de Pedro à liderança da igreja, ao presbitério, ele surge primeiramente nesse contexto, o sofrimento inevitável. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então, o contexto é de sofrimento. Segundo, e a realidade do julgamento divino que começa pela casa de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, que diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus?
O juízo ele vai começar pela casa de Deus. Não por aqueles que não conhecem o Evangelho ou desobedecem ao Evangelho, mas pela própria liderança da igreja. Então, é um ambiente de tensão, perseguição, de responsabilidade espiritual que os presbíteros são chamados a liderar. Então hoje, se nós olhamos para o nosso contexto de liderança, talvez ele é muito mais flexível e muito menos desafiador do que foi para os presbíteros que ouviram essa mensagem. Para aqueles que, ao lerem o texto bíblico e olharem ao seu redor, é como dissesse, se existe um alvo sobre a membresia da igreja, existe um alvo maior sobre a liderança da igreja. Então, o que Pedro quer nos mostrar aqui é que esta liderança, essa autoridade, esta ordem que o próprio Deus coloca, ele coloca sobre homens de pessoas comuns. Presbíteros não são pessoas que têm como se fossem anjos celestiais revestidos de uma forma sobre-humana de liderar a igreja. Eles têm uma função, um dever, mas são humanos tanto quanto qualquer outro cristão, qualquer outro membro, qualquer outra pessoa. E o apóstolo Pedro ele entende muito bem isso quando ele vai nos mostrar quais são os desafios dos seres humanos liderarem a partir do chamado divino. Qual é o desafio quando Deus coloca sobre um ser humano uma responsabilidade, uma autoridade, e ele diz, você está autorizado por mim a liderar a igreja. O que se passa quando um ser humano tem essa responsabilidade? Só que Pedro, lembre lá no capítulo de número 1, o que ele nos diz? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele se identifica como um apóstolo, como aquele que está entre os 12 que serviram a Jesus, foram chamados nominalmente por Cristo no seu ministério terreno. Mas agora, no capítulo 5, quando ele já está encerrando a sua carta, em que ele vai falar sobre os homens que lideram a igreja, ele não diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, rogo a vocês. Não, o que ele nos diz? Aos presbíteros que é entre vós, eu, presbítero, como eles. Pedro ele não usa da sua autoridade superior para obrigá-los a fazer algo simplesmente porque ele está mandando ou porque ele está exigindo, mas ele se coloca no mesmo nível, reconhecendo as lutas e responsabilidades compartilhadas. É como se Pedro dissesse, eu sou presbítero como vocês, sou pastor como vocês, sou líder como vocês, eu tenho igreja sobre minha responsabilidade. A ideia aqui da carta de Pedro é que talvez foi para dezenas ou centenas de igrejas da Ásia Menor a qual o apóstolo está se dirigindo. Então ele não está se dirigindo a um presbítero de uma igreja ou aos presbíteros de uma igreja, mas ele está se dirigindo aqui a dezenas de igrejas que por certeza tinham centenas de presbíteros. Então ele está dizendo o seguinte, eu sou presbítero também, eu sou pastor também, eu sei das dificuldades de vocês, eu sei dos problemas que nós estamos enfrentando, eu sei da perseguição, da injúria, da calúnia, eu sei das dificuldades de as autoridades estarem nos causando sofrimentos, não porque merecemos, mas simplesmente porque nós não nos sujeitamos à idolatria do império, nós não nos sujeitamos a não servir a Cristo como nosso único Senhor. Eu sei de tudo isso que vocês estão passando. E como que nós encontramos isso? Porque ele diz assim, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu também sofro na minha pele o testemunho por Cristo. Eu estive com o mestre durante seu ministério. Eu vi as vezes em que ele foi agoniado. Eu sou testemunho dos sofrimentos do próprio Cristo, não apenas na cruz do Calvário, mas ao longo de todo o seu ministério. Lembrem lá, normalmente quando o texto do Novo Testamento vai destacar, principalmente os evangelhos, os discípulos, e havia um ciclo menor, que é Pedro, Tiago e João. E Pedro está sempre em primeiro lugar. Alguns estudiosos entendem que isso não é em vão, porque Pedro é sempre aquele que está próximo de Jesus, é sempre aquele que está atento àquilo que está acontecendo. Então Pedro diz, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Cristo foi injuriado, foi caluniado. Cristo sofreu no seu corpo físico. Ele sofreu até a morte. E o que nós temos vivido hoje também é o mesmo sofrimento que Jesus sofreu. Então, assim como vocês,
eu também sofro por causa do meu testemunho. Eu não sou um mero espectador, como alguém que experimentou em sua própria vida o custo de servir a Jesus. Eu não apenas olho o sofrimento, eu não olhei o sofrimento de Cristo, eu estive com Ele. Eu não apenas observo o sofrimento da igreja, eu sofro com a igreja. Eu não sou um mero espectador, ou, parafraseando, eu não sou um crítico de fora da igreja, mas eu vivo na pele o que é sofrer por causa de Jesus Cristo. Eu pago o custo de servir a Cristo. Então ele diz, eu sou testemunho do que nós estamos passando por causa de servir a Cristo Jesus. Ainda no verso de número 1. E coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro, quando ele vai fazer esta apresentação, esse chamado, ele diz, sou coparticipante da glória. Eu sou copresbítero, sou presbítero igual a vocês. Mas nós temos algo, nós somos coparticipantes da glória que há de ser revelada. Se nós temos ouvido aqui, em todas as pregações da Epístola de Pedro, sobre a esperança, que é um dos temas da nossa série, fé que resiste ao mundo, um caminho de obediência e esperança. Pedro aqui, ele diz para os presbíteros que a mesma esperança que sustenta o rebanho é a mesma esperança que ancora o apóstolo Pedro e é a mesma esperança que ancora os presbíteros. Ele nos fala sobre uma exortação na esperança futura. Não podemos servir a Cristo apenas nessa vida. Não podemos entender que apenas as coisas deste mundo vão nos satisfazer, porque não vão. O mundo não pode satisfazer aquele que tem anseio pela glória. O texto bíblico ele vai nos dizer, a glória que é de ser revelada é uma esperança para o futuro. Nós não vivemos alienados, apenas esperando o futuro, esperando a glória que é de ser revelada, mas nós também vivemos nessa esperança. Nós vivemos o sofrimento presente na expectativa da glória futura. Então o apóstolo Pedro diz, eu sou participante dessa esperança. Eu também, é como se dissesse assim, eu só consigo sofrer o que sofro, porque eu tenho a mesma esperança que o rebanho tem, que os irmãos têm, que a igreja tem. Eu só consigo suportar por causa disso. Então, basicamente, liderança cristã não é sobre privilégio, mas participar do sofrimento e a esperança do povo de Deus. Talvez aqui é um dos equívocos quando alguém olha para um cargo de autoridade ou de liderança. É achar que só existem privilégios. É achar que só existe o privilégio de poder mandar. Mas o que o apóstolo Pedro nos ensina é que mandar é o que menos acontece no ministério. Ele nos diz que existe instrução, consolo, orientação, sofrimento junto. Ele nos diz que os desafios que compõem a liderança é muito mais sobre o privilégio de servir do que necessariamente a função de mandar. E ele fala que esse privilégio está ancorado numa esperança, que é sofremos porque sabemos que aquilo que nos aguarda é maior do que o sofrimento que nós temos no tempo presente. Então, líderes não são uma classe espiritual especial. O presbítero, o líder, o pastor, não é uma classe espiritual especial. Pelo contrário, ele não está isento de tentações, ele sofre fraquezas, dúvidas, medos ou desânimos, como qualquer outro. A diferença é que sobre os seus lombos, o texto bíblico vai dizer, cinge os vossos lombos, é porque sobre os seus lombos está uma responsabilidade que não está sobre o rebanho. Mas qualquer líder, qualquer pessoa que está em posição de liderança na igreja, assim como qualquer outro membro, sofre tentações, fraquezas, dúvidas, medos ou desânimos. Inclusive o presbitério, inclusive os pastores. Se você acha que o seu pastor, que os obreiros, que o líder do seu PG ou de qualquer outra função na igreja, ele não passa pelas mesmas tentações, desafios e tristezas que você não tem entendido corretamente o que é servir a Jesus Cristo. Não existe classe especial. Todos nós estamos debaixo dos mesmos desafios. O apóstolo Pedro ele está consciente disso.
E eu vou mais além agora um pouco, ainda falando mais sobre experiência pessoal. Eu ouso dizer aqui, talvez depois alguém me corrija ou até mesmo me mostre um outro lado, mas eu ouso dizer que eu não conheço ninguém, nenhum obreiro, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum líder, que um dia não questionou o seu chamado, que um dia não olhou para aquilo que estava fazendo e pensou, eu não sei se é exatamente para isso que Deus me chamou. Eu não sei se é para essa função que Deus quer que eu faça. Eu não sei se exatamente o que eu estou liderando, o que eu estou fazendo é perfeitamente a vontade de Deus. Eu sei que nós olhamos para a Escritura, pegamos os princípios da palavra de Deus e tentamos orientar as nossas vidas e a vida da igreja que está debaixo da nossa responsabilidade. Mas eu duvido de um obreiro que em algum momento não pensou, eu não sei se Deus realmente me chamou para isso. Porque nós sofremos as mesmas tentações, fraquezas, dúvidas, medos e desânimos que qualquer um. Então, qual é a diferença? É que muitas vezes o presbítero ou o pastor, ele sofre um pouco mais. Só que normalmente ele sofre em silêncio. Porque e nós vamos ver ainda, se Deus permitir, sobre a responsabilidade dele está o rebanho. Então, se o líder se mostra desorientado ou sem saber para onde ir, muito mais o rebanho. Muito mais a insegurança que ele traz ao rebanho. Então, somos homens como os demais, enfrentamos as mesmas pressões da vida, mas com peso adicional da liderança. E por que é que eu faço tudo isso? Eu quero fazer aqui um parênteses, meus irmãos. Justamente por causa disso. Porque quem olha, às vezes, acha que é só privilégio. Sabe, que é simplesmente... Deve ser fácil ser presbítero da igreja, deve ser fácil ser pastor da igreja. Você manda e as pessoas obedecem. Primeiro que não é assim, né? Normalmente as pessoas, elas te procuram pedindo ajuda, auxílio, e quando você dá orientação, muitas vezes vai para o lado oposto. Mas não é isso. A questão toda é que Pedro está nos ensinando, então, a exortação central que define o ministério pastoral, que é o sofrimento, o mesmo sofrimento que Jesus Cristo sofreu, está sobre os ombros do presbitério, está sobre os ombros da igreja. Então, por isso que ele diz, eu sei o que vocês passam. Eu sou líder tanto quanto vocês. Eu sou testemunho dos mesmos sofrimentos de vocês. E a mesma esperança que guia o rebanho, que é a manifestação gloriosa de Jesus Cristo, é a mesma esperança que sustenta o presbitério. Esse que nos diz no versículo de número 1. Vamos ao verso número 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então, o coração central da exortação de Pedro é pastoreai o rebanho de Deus. Esse comando imperativo, Pedro não diz, olha, de repente, ou quem sabe, pode ser que você aí que está em posição de liderança, de repente pensa em alguma coisa como que vocês talvez guiem as ovelhas. Não, ele é extremamente enfático. Pastoreai o rebanho de Deus. Se tem uma função que um pastor e um presbítero tem que ter, é liderança. Porque se ele está na incumbência de liderar e não lidera, ele está fazendo tudo errado pelo qual ele foi chamado. Então Pedro diz, pastoreai o rebanho de Deus. Só que talvez o principal não esteja no pastoreai, mas sim no rebanho que é de Deus. Por que a responsabilidade sobre o presbitério ela é imensa? E muitas vezes as pessoas entram no ministério sem entender o peso daquilo que elas estão carregando. Porque o rebanho de Deus não é nosso, não é do pastor Rodrigo, não é do presbitério da igreja, não é dos irmãos que auxiliam, não é uns aos outros, o rebanho é de Deus. Pedro está dizendo, meus irmãos, o que vocês têm nas mãos é ouro puro, é tesouro, é Cristo deu o seu sangue por essas ovelhas que vocês estão agora carregando. Então pastoreiem, guiem, orientem, consolem, instruam, façam seu esforço, seu esmero, porque essa pequena frase carrega um peso eterno, um peso imenso. Lembrem lá, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, o juízo começa pela casa de Deus. É como se Pedro estivesse dizendo, vocês vão responder primeiro. É sobre vocês que Deus vai cobrar o que vocês fizeram com o ministério que Ele colocou nas mãos de vocês. Então tenham isso em mente.
A quem pertence o rebanho? Antes de Pedro nos corrigir dos nossos vícios de liderança e de autoridade, ele vai nos dizer: pastorei o rebanho que é de Deus, não é de vocês, não é por vontade própria, não foi nenhum de vocês que chegou e se colocou em uma posição que pudesse escolher o que queria, mas ele diz: o rebanho é de Deus. Por isso, a responsabilidade imensa. E essa expressão, ela é fundamental. Líderes não são proprietários da igreja, mas mordomos do chamado divino. Líderes não são donos. Eles não são donos das vidas e das almas. Eles são servos. Só que também não são servos no sentido de qualquer um pode mandar e eles têm que obedecer. Mas muito pelo contrário. O apóstolo Pedro vai nos colocar muito bem. Quando ele vai finalizar o texto, ele vai dizer: nós somos servos do Supremo Pastor. Pedro está debaixo de uma liderança, Jesus Cristo. E aqui talvez o apóstolo Pedro está nos dizendo, parafraseando aquilo que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Pedro está dizendo: sejam pastores como eu, porque eu sou pastor de Jesus Cristo. Eu estou debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E vocês também, como eu, estão debaixo da mesma autoridade. Então não é que vocês vão obedecer aos desejos das ovelhas, aos desejos do rebanho, para onde que nós queremos que vocês nos liderem. Não! Quem diz para onde a igreja vai é Jesus Cristo. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus, não são os nossos desejos, não é a nossa vontade, não é as nossas intenções, é o próprio Cristo. E Pedro está nos mostrando isso de forma muito clara. O rebanho é de Deus, não é nosso. E há um peso sobre isso. Atos capítulo 20, verso 28. O apóstolo Paulo nos diz: comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Não foi nós que compramos a vida de cada um de vocês. Não foi nós que resgatamos vocês do lamaçal do pecado, de uma vida vazia. Não fomos nós que colocamos vocês para o lado de dentro do céu. Foi Jesus Cristo. E aí Pedro nos mostra que então, se fomos chamados para conduzir o rebanho de Deus, isso exige zelo, fidelidade e integridades inabaláveis. Exige responsabilidade pessoal e intransferível, porque cada presbítero, cada pastor vai prestar conta do seu rebanho ao supremo pastor da nossa alma, que é Jesus Cristo. Então, esse senso de prestação de contas é que deve governar o coração e a mente daqueles que lideram a igreja, que nós prestaremos conta diante de Deus. Então, aqui o apóstolo Pedro ele vai nos mostrar que, após estabelecer a tarefa, que é pastorear, ele detalha como que essa tarefa tem que ser executada. E ele vai nos mostrar que, como eu relatei, que todo presbítero é ser humano igual a qualquer outro membro de igreja. Não existe uma classe especial, mas sim uma responsabilidade diferente. Por isso que então nós vamos ver o que ele nos diz na continuação do versículo de número 2. Primeiro modo de liderar: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Primeiro, Pedro identifica 3 vícios da liderança que ele quer corrigir para os presbíteros da igreja que está em perseguição. Para cada um desses perigos, ele oferece um antídoto virtuoso, mostrando-nos qual é o caráter do verdadeiro pastor. Então ele vai nos dizer o que é negativo e o que se espera de positivo. Então, primeiro deles, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então, pastoreai o rebanho de Deus, não porque foram constrangidos, mas espontaneamente, porque essa é a vontade de Deus. Aqui então, o lado negativo é: não pastorei por constrangimento, ou seja, por força ou coação, contra a própria vontade ou por obrigação. A primeira exortação de Pedro é para que o serviço seja prestado não por constrangimento. O serviço, ele deve ser espontâneo. Ele deve brotar de um coração livre, de um coração que é dedicado, disposto.
contrastando com um ministério motivado por obrigação. E essa obrigação, ela pode vir de diversas formas. Eu vou liderar por medo das críticas. Ou eu vou liderar ainda por medo de retaliação. Eu vou liderar porque boa parte da igreja quer que nós façamos tal coisa. Pedro diz não. Não façam por constrangimento. Não podemos aqui identificar vários tipos de constrangimento. Citei alguns muito rapidamente, mas Pedro está dizendo, não é por constrangimento que vocês foram chamados, mas façam espontaneamente, porque é assim que Deus quer. É assim que é a vontade de Deus. Normalmente, nós agimos por constrangimento quando nós estamos desanimados, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos cansados. Sabe aquele cansado que é a desistência pelo cansaço? Tá bom, eu já estou tão cansado que eu vou fazer o que vocês querem. Só que a gente vê que quando isso acontece na Escritura Sagrada, normalmente dá muito errado. Lembrem lá, talvez o principal exemplo que a gente pode trazer é quando Deus institui Saul como rei. Samuel chega para Deus e diz assim, Deus, sou profeta, sou sacerdote, eles estão me rejeitando. E o que Deus diz? Não é a ti, Samuel, é a mim, é o meu governo que eles estão rejeitando. O povo pediu, olha, as nações têm um rei, nós queremos um rei. E Deus diz, não, eu sou o rei de vocês. Ah, mas as nações têm um rei, nós queremos rei também. Ah, mas as nações prosperam porque eles têm o rei, nós não prosperamos. E parece que o povo vai martelando, a tal ponto em que Deus diz, vou dar para vocês o que vocês querem. Se é dessa forma, eu vou dar então, para vocês verem o resultado que isso vai gerar. O resultado de uma liderança que age pelos seus próprios interesses, que é o que nós vemos em Saul. Quando ele começa a atropelar totalmente a vontade de Deus e vai para o lado oposto para aquilo que Deus disse que era para ele fazer. E o resultado é que o povo de Deus perece perante os seus inimigos. Então, o líder fiel não atua porque tem que fazer. Somos obrigados, mas sim porque encontra alegria na sua vocação. Mas sim porque ele faz algo pelo motivo correto, que é para glorificar a Deus e agradar a Deus. É o prazer de obedecer ao próprio chamado. É o prazer de obedecer aquilo que Deus chamou, com toda essa responsabilidade para que possamos fazer. Por quê? O apóstolo Paulo ensina na epístola aos Colossenses que todo serviço, em última análise, não é feito à igreja, não é feito aos irmãos, mas sim devemos fazer todo serviço como ao Senhor. Então, é a consciência de que servimos a Cristo servindo a igreja. É Cristo que transforma o dever, a obrigação, em devoção e o constrangimento em espontaneidade. É somente Cristo que muda o nosso coração, para não fazermos simplesmente, tenho que pregar domingo, mas eu tenho que liderar o PG, mas eu tenho que ir no culto, e tudo que, na maioria das coisas que essa responsabilidade está sobre os presbíteros, nós podemos aplicar a nós como membros também. Que muitas vezes nós fazemos pela obrigação, nós fazemos pelo constrangimento de que alguém vai notar aquilo que nós deveríamos ter feito e não fazemos, mas nós vemos que a Escritura Sagrada nos orienta que devemos fazer como ao Senhor, de bom grado e com boa devoção. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo, ele diz, quando um homem tem um coração de pastor, ele ama as ovelhas e as serve porque quer, não porque é obrigado. Um coração pastoral, ele presta o serviço com todo custo, porque ele foi chamado para isso. E é a maneira pela qual ele responde, ele agradece ao chamado divino, e não simplesmente por obrigação. Então a primeira coisa é espontaneidade. Segundo, que nós vemos no verso de número 3, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Segundo erro que Pedro corrige para aquele que quer servir bem a Deus é, não sirva por ganância, mas sirva por boa vontade. Quando nós olhamos o texto grego da expressão sorte da ganância, ele vai dizer que é indecente, desonroso, imundo. E óbvio, por si só, a gente pode olhar para o Judas Iscariotes, que a maneira pela qual ele servia é por sorte da ganância, porque ele se beneficiava disso. A segunda advertência, então, é contra servir
pela sórdida ganância. E a atitude virtuosa disso é servir de boa vontade. Por exemplo, o Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, reconhece a legitimidade de sustentar financeiramente aqueles que se dedicam exclusivamente à liderança da igreja. Ou seja, a recompensa financeira também é uma preocupação legítima. Também é algo que a Bíblia não condena. Só que o texto que Pedro está nos dizendo aqui não é que sustentem os presbíteros que precisam serem sustentados para que sirvam bem a igreja. Pedro está nos dizendo aqui que nós devemos evitar servir a igreja apenas para ter um salário, apenas para ter um retorno financeiro, apenas para ter algo que nos beneficie e não necessariamente lidere para o bem da igreja e do povo de Deus. A sorte da ganância, então, é um desejo corrompido que perverte o ministério, que transforma a vocação sagrada em um comércio profano. A questão não é como que eu vou servir melhor a igreja. A questão é o que servindo essa igreja eu vou ganhar por conta própria. Vai se beneficiar para mim. O que é que vai servir aos meus propósitos e aos meus desejos? Aí Pedro diz, não é assim que se serve, mas tem que servir de boa vontade. Tem que servir ao Senhor de coração disposto, porque ama Cristo e ama ao rebanho. E não simplesmente porque temos uma obrigação ou um trabalho a fazer. Então, o ganho sórdido pode não apenas ser dinheiro, mas pode também ser prestígio, pode ser poder, pode ser autopromoção. E os falsos mestres normalmente são motivados por ganância, por desejo de autopromoção, por dinheiro, por fama. Então, tem pessoas que sim, lideram a igreja por benefício próprio, e não porque servem ao Senhor. Pedro então corrige isso dizendo, não é pelo que você vai ganhar, mas sim pelo que você vai poder oferecer. Então seja de boa vontade. Em terceiro lugar, no verso número 3, ele diz, terceiro vício, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, a terceira questão é, não como imperadores, como Césares, não como aqueles que estão subjugando o rebanho que vos foi confiado. Ou seja, Deus confiou a vocês um ministério e vocês não podem usar desse ministério como dominação. A terceira expressão qualificadora faz alusão ao ensino do próprio Jesus, que ensinou aos homens a quem ele escolheu para serem apóstolos. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 20, e o verso de número 25. Quando Jesus ele chama os seus apóstolos, ele nos dá a orientação correta daqueles que servem a Cristo, servindo a igreja. Mateus, capítulo 20, verso 25 em diante, diz assim, vocês sabem que os governantes dos gentios os subjugam, e seus altos oficiais dominam sobre eles. Não é assim com vocês. Em vez disso, quem quiser ser grande entre vocês, seja seu servo. Quem quiser ser o primeiro, deve ser escravo de vocês. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. Sabe aquela expressão? Você quer conhecer a pessoa, você dá a ela poder, dinheiro ou fama, e você realmente vai saber quem ela é, quando está nessa posição de autoridade. Então, aqueles que se reúnem para governar a igreja não são césares, ditadores, imperadores, que exercem domínio, mas eles são pastores, chamados para servir e cuidar das ovelhas. Ou seja, resumindo, o pastor, o presbítero, o líder, ele não usa Deus para os seus propósitos pessoais, mas Deus o usa para atingir os seus propósitos e objetivos. Qual é a grande diferença entre isso? É se eu estou atingindo meus objetivos através da autoridade da liderança, ou se eu estou sendo usado por Deus para que os objetivos de Deus sejam atingidos no meio da igreja. E o que não nos falta hoje, meus irmãos, é maus exemplos de pessoas que se usam do ministério, que se usam da boa obra, que se usam da igreja para autopromoção, para enriquecimento e todos esses tipos de coisas. Por isso que o apóstolo vai dizer para que o apóstolo Paulo proíbe que colocamos neófitos, ou seja, líderes imaturos
no ministério, porque eles sabem que eles vão se perder e que o poder vai corromper. Sabe aquela expressão? O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o que Pedro está nos dizendo aqui, que nós precisamos corrigir estes 3 problemas. Primeiro, nós precisamos corrigir, não fazer por obrigação, mas sim como Deus requer. Não fazermos também, de alguma forma, como dominadores do rebanho, mas sim como um bom servo de Cristo, e nem fazermos por ganância, mas sim por boa vontade, porque existem motivos errados para exercer liderança, e são esses motivos que Pedro quer condenar. Agora, indo para o verso de número 4, o apóstolo Pedro nos fala sobre a grande esperança e a verdadeira recompensa para aqueles que servem a igreja de Deus. Olha o que nos diz o texto. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro então situa que se há presbítero, líder, pastor, logo existe um Supremo Pastor, que é a pessoa de Jesus Cristo. E aí Pedro nos diz o seguinte: ele vai se manifestar, e ele vai buscar seu povo, e ele vai levar a sua igreja para junto de si. E logo que ele se manifestar, vocês receberão a imarcessível coroa de glória. A grande esperança para nós, como servos de Deus, não é o que nós vamos ganhar nessa vida. Por isso que ele corrige a ganância, a obrigação, o desejo de poder. Ele diz, tudo isso é passageiro, tudo isso é se vender por pouco. Quando nós olharmos para o Supremo Pastor, quando nós olharmos para a esperança que rege a nossa vida cristã, que é a manifestação de Jesus Cristo, receberemos a imarcessível coroa de glória. E aqui tem 2 coisas que nós podemos destacar. Que ele nos diz a imarcessível, algo que não murcha, algo que não se perde, algo que não vai embora como o dinheiro, que não vai embora como a fama. Aí ele nos diz que receberemos a imarcessível recompensa. Não se vendam pelas coisas desta vida, não se vendam, não vendam a sua fé pelos sofrimentos do tempo presente, como o apóstolo Paulo diz, nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória eterno. Aí Pedro vai nos dizer, a recompensa de um ministério correto, de um serviço correto a Cristo, é que ela não murcha e não se perde. É uma grande esperança. E quando ele fala, em segundo ponto, a coroa da glória. Pensa que nos jogos gregos e também nos romanos, quando o atleta ele conquistava ali o seu prêmio, ou seja, ele ganhou a corrida, ele chegou a atingir o seu objetivo, muitas vezes ele ganhava uma coroa de louros, uma coroa que murcha, uma coroa que perde valor. No momento, no ato, parece algo esplendoroso. Eu sou o número 1, eu atingi o objetivo, eu sou melhor que todos os outros. Mas logo em seguida aquela coroa murcha, perde o seu valor e não tem mais significado nenhum. Aí Pedro vai dizer, a coroa de vocês, a coroa da glória, a coroa da esperança que Jesus Cristo nos dará, é uma coroa imarcessível, que não murcha, que não se perde, que não o seu valor é sempre eterno, que é uma recompensa que nada nesse mundo pode nos trazer. Então ele nos mostra que Jesus, como supremo pastor das ovelhas, ele está cuidando de cada um de nós até que ele volte. E ele cuida através dos seus presbíteros. Por exemplo, olha quando Jesus nos mostra em João capítulo 10, versículo 11, como bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Em Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21, como grande pastor, ele vive para as suas ovelhas. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 4, como supremo pastor, ele voltará para as suas ovelhas. Então Cristo está nos mostrando, através do texto do apóstolo Pedro, de que aquilo que é dele, o rebanho de Deus, que ele coloca para que seja pastoreado, Cristo continua cuidando do seu povo, e ele vai se manifestar. E aí Pedro diz, e tão logo se manifestar, nós receberemos então a coroa da glória. Parece pouco para nós hoje, mas para aqueles irmãos, naquele contexto, estavam perdendo tudo. Todos os seus bens, sua família, sua vida, todo o seu contexto. Pedro está dizendo, logo ele vai chegar.
70, 80, 100 anos que nós vivemos aqui é logo, porque quando ele chegar e nos trazer aquilo que é eterno, nós vamos olhar para aquilo que é passageiro e dizer, é como pó, é como vapor, é como a nossa vida. Indo para o último ponto do texto, que é o capítulo de número 5, verso de número 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. O apóstolo Pedro, ele vai encerrar aqui esse pequeno trecho, dizendo também sobre aqueles que são insubmissos, ou uma recomendação aos mais novos: sede submissos aos que são mais velhos, ou seja, aos anciãos, que aí traduzir por presbíteros e pastores. Alguns estudiosos vão entender que o termo grego aqui não é necessariamente aos mais jovens de idade, mas sim a todos os outros que não são presbíteros. E talvez isso faça sentido quando no texto do verso 5 Pedro continua dizendo: também no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ele vai nos dizer que não apenas aos presbíteros se submetam, mas também se submetam uns aos outros. Se os presbíteros estão cingidos de responsabilidade e têm que cuidar com todos os seus vícios e buscar a virtude, ele diz: todos os crentes são chamados à humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Se Deus resiste ao soberbo que lidera, Deus também resiste ao soberbo que é parte da membresia da igreja. Por exemplo, como que nós vemos isso? Quando ele diz, rogo aos jovens que sejam submissos aos mais velhos, nós nos lembramos do que ele já nos falou. Já admoestou aos santos a serem submissos às autoridades, capítulo 3, verso 13. Os escravos serem submissos aos seus senhores, ou os empregados aos patrões, no capítulo 2, verso 18. As esposas submissas ao marido, no capítulo 3 e no versículo 1. E agora ele nos diz que todos devem se submeter uns aos outros com humildade, ou seja, acatar com mansidão, não apenas a liderança dos presbíteros, mas também aos demais irmãos. Que o serviço na igreja é feito uns para os outros. E não simplesmente apenas me sujeito à liderança, apenas me sujeito àqueles que estão encarregados da liderança, mas sim uns aos outros, porque ele nos diz que a virtude cristã é humildade. Santo Agostinho certa vez falou que existem 3 virtudes que todo cristão deve buscar: humildade, humildade e humildade. É o que Pedro também vai nos ensinar sobre considerar os outros superiores a si mesmo. Ou seja, de onde vêm os conflitos, as dissensões, as brigas e os problemas na igreja? Normalmente vêm quando nós não queremos nos submeter uns aos outros, nos considerando superiores aos demais. Por isso, então, que ele fala sobre esse trato de humildade, que é algo que todos nós precisamos buscar. Acatar a humildade como uma conduta para que possamos servir a Cristo. Uma das características da pessoa de Jesus Cristo é que ele era manso e humilde de coração. Então, a palavra humildade aqui não está solta fora do contexto. Esse chamado de Pedro, outros sim, se submetam uns aos outros, também não está longe do que nos diz a Escritura. Por exemplo, o texto de Provérbios, ele vai nos dizer que a soberba precede a ruína. Pedro está nos dizendo, então, busque a humildade, porque Deus, ele abate o soberbo. Então, nesse contexto em que vocês estão vivendo, de diversos desafios, sirvam a Cristo, servindo uns aos outros com humildade. Se querem ser soberbo, Deus só tem um caminho, o abatimento. Mas agora, aos humildes, ele dá a sua graça, porque somente os humildes têm consciência de quem são e buscam a graça de Deus. Então, meus irmãos, rapidamente, esse é o texto bíblico e é isso que nós podemos aprender. Como eu falei, não quero necessariamente falar as funções e deveres de um presbítero ou pastor, mas sim colocar eles dentro do contexto do que é a igreja. Fora do que talvez já está explícito no que eu falei, ainda umas breves aplicações para que a gente possa resumir aqui talvez um pouco do que o texto bíblico ele tem nos ensinado.
tá? Primeiramente, eu separei para os presbíteros e pastores. Qual é a primeira aplicação? Sirvam com humildade, sem buscar benefício próprio, estando dispostos a sacrificar prioridades pessoais pelo bom andamento do rebanho de Deus. O que nós aprendemos com isso no texto de hoje? Presbíteros e pastores, que nós precisamos servir, assim como todo crente, com humildade, não buscando ganho pessoal, mas sim disposto a sacrificar as prioridades pessoais, que é um dos desafios do ministério moderno, é nós conciliarmos. Precisamos sustentar nossa família, mas também precisamos servir a igreja. Precisamos fazer as nossas demandas pessoais, casa, trabalho, família, igreja, com também servirmos ao ministério com encargos diferentes da membresia. Só que também nós vemos que Deus, Ele coloca sobre nós um peso, mas Ele também coloca uma graça maior. Ele coloca graça suficiente para exercer esse chamado e esse ministério. Portanto, sacrificamos aquilo que é pessoal para o bem do rebanho. Segunda aplicação, para membros da igreja, ou seja, o rebanho de Cristo. Reconheçam a liderança espiritual dos presbíteros, aqueles a quem Deus colocou para cuidar sobre a vida de vocês. O texto de Hebreus vai nos dizer que Deus vai requerer de nós, líderes, presbíteros, pastores, o rebanho que Ele colocou nas nossas mãos. Então, como igreja, reconheçam a liderança. Nada é mais útil para aqueles que lideram o reconhecimento. Não é bajulação. Não é simplesmente o tapinha nas costas, mas é o reconhecimento no sentido de que eu entendo que Deus te colocou para exercer essa função. E eu entendo que essa autoridade foi posta por Deus. Por quê? Sabendo que presbíteros também são humanos, são vulneráveis, também precisam de apoio, precisam de oração e precisam da graça de Deus. Sabendo que nós, como pastores e líderes dessa igreja, não somos super-humanos, mas somos humanos, com uma responsabilidade a mais. Os presbíteros também precisam da mesma graça que os demais, porque pastor também é ovelha do Supremo Pastor. Como ovelha, todo pastor e líder também precisa orar, jejuar, ler a Escritura, estar em comunhão, ser orientado, ser corrigido, estar em comunhão com os irmãos, não apenas como aquele que é o pastor ou líder da igreja, mas como aquele que também é um irmão. E também nós somos ovelha do Supremo Pastor. Um texto bíblico vai nos dizer que certa vez um centurião, ele chegou diante de Jesus e disse: meu servo está enfermo, eu sou homem debaixo de autoridade. E aí nós vemos no texto que ele reconhece o seguinte: meu servo, eu tenho autoridade sobre ele, mas eu também sei que eu também estou debaixo de autoridade. Então eu lidero alguém, mas eu estou debaixo de autoridade de alguém. E basicamente o que nós vemos aqui é que o líder, o pastor, ele é líder sobre o rebanho, mas ele também está debaixo da autoridade do Supremo Pastor, que é Cristo. Então nós precisamos ter essa consciência, como membros da igreja de Cristo, reconhecer que aqueles a quem Deus nos deu para liderar também são humanos. Em terceiro lugar, terceira aplicação sobre autoridade na igreja. A igreja não é uma democracia. Não é uma democracia pura, nem um poder autônomo dos líderes. Então, a igreja não é uma democracia onde nós vamos votar e decidir exatamente como Deus quer que nós sejamos liderados. Não. Mas também não é um poder autônomo. Os líderes não tomam a sua autoridade por si só, como se arrogando para si algo que Deus não deu. Mas a igreja é um governo cristocêntrico. Cristo é a autoridade suprema sobre presbíteros e sobre os membros, as ovelhas pelas quais Deus colocou sobre a pessoa de Cristo. Então, com relação à autoridade, a igreja está debaixo de uma única autoridade, a autoridade de Cristo, na qual os presbíteros respondem e na qual a membresia respondem. Portanto, temos essa consciência. Quem governa a igreja é Cristo, através dos seus presbíteros também, mas ele é o supremo pastor da igreja. E por último, lembre-se, Cristo está conduzindo a sua igreja rumo à glória. E ele recompensa a fidelidade de todos, cada um
nas suas atribuições. Presbíteros, pastores, líderes, não chegarão no céu primeiro do que vocês. Todos nós estamos sendo guiados e conduzidos por Cristo para a glória. E nós temos responsabilidade, fidelidade, uns com os outros, cada um nas suas atribuições. Portanto, nesse recado final, pode se colocar em pé, fica-nos a mensagem. A igreja, meus irmãos, às vezes a gente olha para a igreja brasileira e literalmente parece assim, um povo sem rumo, um povo sem saber para onde está indo, sem saber necessariamente o que está acontecendo. Às vezes a gente olha do ponto de vista humano e pensa que o que está acontecendo é simplesmente algo sem sentido. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, ainda que muitas igrejas estejam literalmente assim, mas quando nós olhamos para o texto bíblico, Cristo está nos dizendo, logo o Supremo Pastor vai se manifestar. E Ele está conduzindo a sua igreja para o objetivo final, que é a glória de Deus. E Ele vai nos recompensar a fidelidade de cada um, conforme aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Talvez o número de presbíteros sempre será minoria, o número de líderes sempre será minoria, mas não significa porque Deus, Ele não colocou você neste chamado, que Deus não te chamou para realizar a sua obra e a sua vontade, mas sim que todos nós estamos sendo conduzidos pelo Supremo Pastor para a mesma glória. Ele tem cuidado de nós e Ele irá nos recompensar. Amém? Espero ter, resumidamente, conduzido nessa manhã o texto bíblico. Vamos orar. Ó Pai querido, Deus de amor e de bondade, nessa manhã que o Teu povo se encontra diante da Tua presença, neste feriadão, Senhor, certamente. Ninguém veio aqui porque ia ouvir um ser humano pregar, porque ia ouvir um ser humano cantar, mas o Teu povo veio porque são Teu povo. Nós somos o Teu povo. Muitas vezes somos fracos. Muitas vezes somos desobedientes. Muitas vezes agimos com rebeldia, até mesmo por benefício próprio. O melhor para mim não é vir aqui hoje. Quantas vezes, Senhor, Tu sondas os nossos corações e Tu sabe que nós fizemos às vezes tudo pelo motivo errado. Mas a Tua misericórdia é tão grande, Senhor. Se não fosse a Tua misericórdia, nos conduzindo nos momentos de tristeza, de desânimo, de fraqueza, como que nós estaríamos aqui nessa manhã? Ao longo de 2000 anos, Tu, ó Supremo Pastor, tem conduzido o Teu povo e a Tua igreja, apesar das falhas da liderança, apesar das fraquezas, muitas vezes dos pecados graves que líderes cometem, apesar de muitas vezes membros que não conseguem compreender qual é o seu chamado dentro da igreja, qual é o seu chamado como cristão perante o mundo, perante Deus, perante uns aos outros. Ainda assim, apesar de tudo, a Tua palavra nessa manhã nos mostra que Cristo está governando a Tua igreja. E todas as vezes, Senhor, em que os Teus filhos, as ovelhas do Teu pasto, se sentirem desorientados por falta de liderança, que o Senhor conduza os seus corações pela Tua palavra, até que o Senhor nos oriente corretamente, até que o Senhor nos corrija como líderes, para que possamos Te servir, servindo ao Teu povo, mas que não haja de nós, não haja no Teu povo sorte da ganância, não haja no Teu povo servir a Ti por obrigação. Poupe-nos, ó Deus, desse pecado terrível, servir a Ti por obrigação. Poupe-nos, ó Deus, de servir a Ti pelos motivos errados, mas que possamos Te servir, ó Pai, com coração contrito, quebrantado, arrependido, dizendo: Senhor, eu pequei contra Ti e contra o Teu povo, e que a Tua graça seja manifestada, mais sobre aqueles que têm responsabilidade, mas que seja manifestada sobre todos nós, como pecadores, que precisamos da graça de Deus. Ó Pai, que o Teu Espírito nessa manhã sonde os corações dos Teus filhos, e tudo aquilo que dentro da minha limitação eu não consegui transmitir, com toda a minha limitação humana, que o Teu Espírito transmita, mostrando-nos qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém e amém.